Fala povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Nigiri Sekai. Eu sou a Buma e finalmente saiu a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Vem conferir o que a gente achou desse primeiro episódio, que possui quase 50 minutos, mas são 50 minutos lindos. Cola aqui! Para você que estava ansioso, foi lançado o filme desse arco, mais ou menos. Ele aborda o final da segunda temporada e o comecinho da terceira. Então, para você que estava ansioso, já deu para ter uma ideia do que vai ser essa terceira temporada. Bom, e aí, não espere muitas lutas nesse filme para você que ainda não assistiu, porque as lutas de verdade elas vão acontecer nessa terceira temporada. Então, o filme foi só uma coisa meio introdutória ali para você ter noção do que aguardar. Eu não quero contar muito o que aconteceu no enredo desse primeiro episódio da terceira temporada. O fato é que a animação está sensacional. O Futable caprichou. Não sei quanta grana eles investiram, mas valeu cada centavo, porque tá demais, tá muito bonito, 3D. Bom, começa aqui em CGI, então eu gosto muito de animes assim, não sei se você vai concordar comigo, mas fica muito bonita a animação. O primeiro episódio, então, já está disponível para você assistir aí na Crunchy. Tem 50 minutos aproximadamente. Já começa com uma reunião das luas superiores. Muzan vai lá e reúne a galera, fala: seus bandos de lixo, por que eu criei vocês? Vocês não me deram nada. É até cômico, porque você consegue ver como o Muzan é muito temido, inclusive pelos luas superiores que foram criados por ele. Então, se tem uma das coisas que o anime entrega muito, diferentemente do mangá, que você tá lendo o mangá lá, você tá imaginando como é que tá rolando a cena, né? Diferente do mangá, a animação ela consegue trazer isso pra gente. É algo que o mangá não consegue passar. Essa emoção, esse temor, talvez até pela ambientação, a trilha sonora, né? Essas músicas de fundo, assim, a gente consegue perceber quão temido o Muzan é. E não só nessas cenas que tem o Muzan, né? Que tem os Onis, mas nas outras cenas em si. Nessa reunião das luas superiores, foi apresentado um pouquinho sobre cada lua. E foi até legal, porque foi bem breve e foi útil o jeito que eles apresentaram, porque eu que li o mangá, eu sei o que vai estar daqui para frente. Então, a maneira que eles apresentaram foi, assim, sutil, foi o suficiente para você perceber cada personalidade das luas superiores. O que faltou lá na primeira e na segunda temporada, talvez de propósito ou não, mas só foi contado um pouquinho sobre a Lua 6, né? Que eram os irmãos lá no final da segunda temporada. A motivação, como eles eram. Até o Muzan comenta que se não fosse a Daki, o Gyutaro ele poderia ter vencido aquela disputa, mas aquilo estava meio que predestinado a acontecer, mesmo contra o seu gosto, né? O seu querer, a sua vontade. A partir daí, o anime toma um novo rumo e vai contar o que aconteceu depois daquela guerra com o Tanjiro, com o Inosuke, com o Zenitsu. E é explicado que o Zenitsu acordou já rapidinho ali no dia seguinte, já foi para uma missão, o Inosuke também, apesar do Tanjiro acordar e dar de cara com ele lá no teto. E essa parte tem muitas cenas de comédia que eu acho que aliviaram o estresse e aquela tensão da primeira parte do episódio. Então foi o alívio cômico que a gente precisava respirar, saber que o Tanjiro estava bem, que o Inosuke também estava e o Zenitsu também. A gente até descobre a facilidade, talvez não facilidade, talvez seja uma habilidade que o Inosuke tem com venenos, né? E também tem o lado contra, porque remédio também nenhum vai funcionar nele. Então a gente já descobre um pouquinho mais sobre esse personagem cativante, porque apesar de ser muito louco, ele é muito engraçado e ele faz toda a diferença numa guerra. Bom, e aí o Tanjiro começa o seu treinamento de reabilitação e fala para as meninas que cuidam dele: gente, cadê a minha espada? Porque eu quebrei de novo. E aí elas falam que ele recebeu algumas cartas, né, bem mal educadas. E fala: olha, se você quiser conversar com o ferreiro, fazer sua espada, vá para a Vila dos Ferreiros.
E aí é que tá, porque ninguém sabe direito a localização dessa vila, por questões de segurança, né? Então, quando o Tanjiro decide ir, ele é acompanhado por alguns serviçais ali, né? Alguns funcionários, digamos assim, alguns ninjas, não sei se essa é a palavra certa. E eles são guiados pelos corvos e todo mundo é trocado o tempo todo. Então, ninguém sabe direito exatamente onde fica essa vila. Mas ele chega lá. E aí, quando ele chega, ele se depara com fontes termais, ele é muito bem recebido, é explicado para ele que a culpa da espada ter quebrado não era dele, sim do ferreiro que a fez. E até o chefe da vila fala, ó, vai lá conversar com ele, e se ele não der conta de fazer uma espada, eu faço uma para você. E aí, nesse tempo todo que está sendo fabricada a espada nova do Tanjiro, ele vai conhecer a vila. E aí ele vai lá na água termal, nas fontes termais e encontra com quem? Com a Mitsuri Koroshi. E é ela, juntamente com o Tokito, que vão fazer parte dessa terceira temporada, que vai contar bastante sobre a história deles. E eu tô com uma expectativa muito boa sobre esse anime. Eu já gosto, amo de paixão, tem tatuagens. E eu espero que você se torne um fã de Kimetsu, porque a história realmente é muito boa. E com um gráfico desse eu não preciso nem falar mais nada. Até o tema de abertura, né, mudou, é uma música que chama Work. E também é sensacional, caiu perfeitamente como uma luva, uma das melhores aberturas de todos os tempos do Kimetsu. Além dos dois Hashiras, a gente vê a presença de um outro personagem que a gente achou que nunca mais veria, e talvez você tenha tido um ranço dele na primeira temporada, lá na seleção dos caçadores, é o Genya. Ele volta nessa temporada e ele vai voltar com uma participação muito forte e essencial. Então, tenha fé, não desanima dele, tá? Porque ele é uma pessoa boa, apesar de não parecer. Mas eu não quero ficar falando muito, assim, dando muitos spoilers, né? Porque a ideia é fazer você assistir. Bom, e aí também o que eu achei muito legal, que foi bem explanado, assim, bem mostrado, foi a relação da Mitsuri com o Tanjiro e com a Nezuko. Aparentemente a Mitsuri começou a tratar a Nezuko como se fosse a sua irmãzinha mais nova e foi bem legal a aproximação dos dois, porque lá quando o Tanjiro, lá no comecinho, né, que é apresentado o Tanjiro com a Nezuko lá, que tem todo aquele rolo de, olha, um caçador levando uma demônia junto, o que esse cara tá pensando? Ela fica dividida, ela não sabe muito o que pensar. E no final ela decide aceitar, né, o Tanjiro, ser carinhosa, ser amorosa com ele, fazendo jus à sua respiração do amor, né? Mitsuri Koroshi é a Hashira do amor. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Semana que vem tem mais. Espero que você esteja assistindo, assista lá e vem contar pra gente o que você achou. Curta, inscreva-se no nosso canal, também lá no Instagram, @canal Nigiri CK, e até o próximo vídeo. Tchau!